Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Paulo, sou farmacêutico, estou aqui com o intuito, de trazer informações de farmacologia através de estudos por livros, revistas científicas, artigos científicos e apostilas como essa daqui, ó. Essa apostila ela é uma apostila rica em detalhes por conta dos efeitos colaterais que ela apresenta, né? E eu tenho aprendido bastante com ela. Você pode trazer as informações dela para o seu dia a dia, para o seu dia a dia. A gente sabe que a população, população idosa é uma população que usa bastante antihipertensivos e com isso usa outros medicamentos também, como medicamento para dislipidemia, medicamentos para diabetes, medicamentos tromboembolítico, então assim, uma série de medicamentos que são utilizados e na sua maioria são os antihipertensivos, não é verdade? Por que eu bato nessa tecla em relação a essa questão de você estudar o medicamento e classificá-lo? Porque é através da classificação que você consegue ter uma visão direcionada para o problema do paciente que possa ser que esteja acontecendo, que seja as interações medicamentosas. A gente sabe que interação medicamentosa é uma situação muito corriqueira, principalmente para pacientes que fazem uso de mais de 6 medicamentos. Vamos lá. Aí tem o metoprolol, que o camarada faz uso. Aí tem hidroclorotiazida. Metoprolol é de uma classe. Hidroclorotiazida é de outra classe, né? Aí ele faz uso também do atenolol. E aí faz uso de gliclazida, Glifage XR. Deixa eu ver um outro medicamento aqui, simvastatina, 20 miligramas. Então, o cara faz uso de uma série de medicamentos. Dentre esses medicamentos que ele faz uso, possa ser que sim, ou possa ser que não esteja interação medicamentosa. Ou possa ser que o diurético, nesse momento, esteja trazendo para ele alguns efeitos colaterais por conta de falta de algum mineral, entendeu? Porque a gente sabe que o diurético ele vai eliminar e lá elimina uma série de situações, potássio, minerais, sódio e aí vai. São vários minerais que são eliminados, magnésio. Então, um detalhezinho desse aí, que você como farmacêutico, pegando essas informações, seja na atenção farmacêutica no consultório, ou seja, com um cliente seu antigo que ele venha a declarar que algo esteja acontecendo com ele, você de posse com essas informações, você já pode estar direcionando ele para o médico, entendeu? Senhor, tal medicamento que você está usando provavelmente esteja forte, você precisa reduzir, porque você já está sentindo determinadas situações, a sua pressão está baixando demais, você está sentindo determinados efeitos colaterais por conta da pressão, está baixa demais, entendeu? Ou então você está eliminando muito potássio, veja com o seu médico que pode acontecer, porque às vezes o paciente ele chega no consultório, às vezes não, o paciente chega no consultório, ele não tem conhecimento nenhum da área de saúde, principalmente de medicamento, que é algo complexo da gente compreender, Compreender. Entender é fácil, o negócio é a compreensão no seu total. E aí eu digo para você, estude os medicamentos por classificação. Quando você classifica os medicamentos, tudo fica mais claro. Ainda mais agora, que sempre aparece um medicamento novo, um similar novo. Então é a união de um poupador de potássio com um diurético. E aí o camarada faz um uso de algum medicamento psicótico lá, e possa ser que esteja lítio, possa ter interação medicamentosa, já vai ter insuficiência renal, sabe?
Então, são informações que a gente precisa estar de fato a par dessa situação. Vamos lá. O estudo hoje vai ser sobre fármacos antihipertensivos. Os antihipertensivos, eles são classificados, tem várias classificações, um vídeo que eu fiz aí antes, e é de fundamental importância para que nós tenhamos esse conhecimento para poder estar auxiliando os pacientes e os clientes conforme a distribuição, a dispensação de medicamentos que a gente vai fazendo, beleza? E aqui a gente vai discutir um pouquinho, a gente vai conversar, e no decorrer da nossa leitura, vocês vão puxando na memória de vocês, né, essas informações que talvez passou por despercebido no seu estágio, na sua farmácia, né? Eu não sei quem está acompanhando esse vídeo aqui, pode ser que seja estudante, até mesmo profissional da área já da saúde, mas não teve esse toque. A gente tem um hábito de estar lendo algo, eu canso de falar. Nem tudo que é complexo para se ler, para trazer para o dia a dia, é o que pode resolver, possa ser resolvido. Muitas vezes, uma simples leitura de um artigo científico, de uma revista científica, tem revistas que são maravilhosas. Você pode trazer, você pode estar colocando isso no seu dia a dia, sabe? E a compreensão de um livro, de uma literatura, livro mesmo, é muito complexo para você trazer aquilo, sugar muita informação e colocar no seu dia a dia. É mais difícil, entendeu? Não que seja mais difícil, é mais complexo, né? Mais complexo, requer muito detalhes para você chegar nesse ponto. É o meu ponto de vista, sempre é o meu ponto de vista, né? Penso, é como eu penso, é como eu ajo, da forma que eu ajo, eu coloco e dá tudo certo. E aqui vocês vão ver que de fato coisas vão acontecendo e você, de posse de informações como essa, a gente vai direcionando esse paciente para um médico específico, certo? Então vamos lá. Aqui nesse parágrafo ele já diz a importância do uso do medicamento e a forma como o medicamento deve ser administrado mediante a enfermagem. A gente sabe que existe dois tipos de paciente. O paciente que está internado lá no hospital e o paciente que está em casa, né? Então, tem um paciente hospitalizado e tem um paciente em casa. Então, são dois pacientes totalmente diferentes. Quando você está no hospital, a enfermagem, ela administra um medicamento que é de horário, mas se, por recomendação médica, se tiver abaixo de tantos miligramas da pressão arterial, milímetro por mercúrio, não pode ser administrado. Tem que comunicar ao médico, para o médico determinar se faz ou não faz. É assim. Agora, em casa, normalmente não é assim, exceto alguns pacientes que têm uma comorbidade mais especial, e aí o médico ele faz essa reflexão para ele, né? Ele diz, olha, você precisa comprar um aparelho de aferir pressão, para que você tenha em casa, toda vez que você for aferir a pressão, se a pressão tiver X, você não precisa utilizar o medicamento, você só vai utilizar meio-dia ou 1 hora da tarde, mas não vai deixar de utilizar. Mas naquele momento, pela manhã, se tiver, né, tem muitas recomendações que são dessa forma, seja pela manhã, seja pela noite, seja pela tarde, é dessa forma. Alguns médicos fazem isso. Mas, vamos lá. Os objetivos do tratamento, 9 minutos para a gente começar a falar da apostila, né? Os objetivos do tratamento farmacológico antihipertensivo, eles devem ser não somente para a redução da pressão arterial, mas também para o bem-estar do paciente. Você vê que isso classifica que a administração desse medicamento não precisa ser necessariamente feita naquele determinado horário que foi programado, né? Porque se a pressão estiver baixa, se ele utilizar um antihipertensivo, vai ficar mais baixa ainda. E se ficar mais baixo, o paciente vai ter algum problema, não é verdade? E sim, para que ele tenha um bem-estar social, um bem-estar físico e mental.
E o potencial de proteção contra futuros danos aos órgãos-alvos, né? Esses órgãos ele não pode ser sacrificado, a pressão ela não pode estar alta demais, tão pouco baixa, né? Sempre com o objetivo de melhorar todas as anormalidades associadas à hipertensão arterial, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. A enfermagem, aqui é no hospital, não deve administrar fármacos antihipertensivos se a pressão arterial for inferior a 90 a 60 milímetros por mercúrio, devendo notificar o médico. Classificação dos fármacos antihipertensivos. Os fármacos antihipertensivos são classificados nos seguintes grupos: bloqueadores dos canais de cálcio, antagonistas da angiotensina 2, inibidores da enzima da conversão da angiotensina, vasodilatadores diretos, diuréticos, agentes de ação central, beta-bloqueadores e alfa-bloqueadores. Olha a quantidade de medicamento que tem aí, sabe? Por isso que a gente precisa classificar esses medicamentos, entendeu? De alguma forma aí você precisa criar alguma forma, algum método aí para estar classificando ele. Eu tenho um vídeo lá que eu falo como foi que eu fiz isso. Bloqueadores ou antagonistas do canais de cálcio. Para que o medicamento vai bloquear os canais de cálcio? Para que cargas d'água? Né? Vamos pensar assim. Por que motivo? Quais são esses medicamentos? Aí tem o Adalat, nifedipina, aí tem o Balcor, que é o diltiazem, aí tem o felodipino, tem o irradipina, tem o nizodipino, nitredipina, Norvasc, que é o anlodipina, sabe? Então, assim, o verapamil, cara, são muito dilacoron, então são vários medicamentos classificados no antagonistas de canais de cálcio, são bloqueadores dos canais de cálcio. Os nomes na maioria dos fármacos são utilizados por autores diferentes dos gêneros feminino ou masculino, como nifedipina, nifedipino, irradipina, irradipino, anlodipina e anlodipino, entre outros. Entre outros. Desses fármacos, o único que quimicamente não são considerados didipropiridínicos e não tem nenhum sufixo ina ou ino é o diltiazem e o verapamil. A principal ação desses fármacos, todos eles, fármacos, consiste em bloquear a entrada do cálcio tanto na musculatura lisa como no miocárdio, levando à vasodilatação, ou seja, inibem o fluxo de cálcio para o interior das células através dos canais lentos das membranas celulares, principalmente do canal L, que tem maior concentração na musculatura lisa das artérias, nas arteríolas e no cérebro e no miocárdio. De posse dessas informações, onde é que a gente precisa intensificar o estudo separado diferenciado? A gente precisa saber o que é canal L, né? A gente precisa estudar um pouquinho sobre musculatura lisa vascular, né? Ele diz que no miocárdio. Então, assim, o porquê da questão da vasodilatação? Ele fica mais lacerado, né? Vasodilata, fica mais aberto. Por quê? O que acontece? Sabe? Então, são detalhezinhos que a gente precisa de entendimento para que a forma que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo o que o autor quer falar, né? Hipertensão arterial, que pode estar associada a asma, diabetes mellitus, angina, doença vascular periférica.
Usos terapêuticos. Tem sido verificado resultados melhor em pacientes de raça negra e em indivíduos brancos idosos. Esse estudo de antipertensivos causam menos fadiga e pouca ou nenhuma interferência cardiovascular, especialmente no exercício, em comparação com os beta-bloqueadores. Veja bem, hoje em dia, quando a gente começa a falar de algumas classificações, né, etnia, sexual, então acaba que cria-se, né, a pessoa cria-se um certo temor em falar essas coisas, porque a questão do mimimi, né, antigamente não existia isso, tão verdade que está na apostila. Então, se você faz comentários como esse, dependendo para onde você esteja pronunciando, talvez as pessoas não vão nem te ouvir, né? Vai dizer que é preconceito, que é isso, que é aquilo. Mas se está aqui, é porque foi feito algum estudo epidemiológico, algum estudo laboratorial, entendeu? Algum estudo em grupo, algum posto de saúde fez determinado estudo e chegou a essa conclusão. Então, de fato, nós temos nosso organismo, somos totalmente diferentes. Idades, o medicamento age de uma forma diferente. Se o camarada é branco, se ele é negro, se ele é mulato, se ele é índio, o medicamento tem ação diferente. Isso é normal, é farmacogenética, né? Isso é ciência, é farmacogenética. Então você como profissional precisa ter, de fato, a verdadeira, né? Você tirou de onde isso? Então você não pode tirar isso da sua cabeça. Se está falando isso nessa apostila, a gente tem que procurar a fonte dela e buscar e trazer para a sua realidade, onde de fato isso é real, né? Ele diz aqui que aí chega um camarada no seu, no seu consultório farmacêutico e ele diz que tem sido verificado o resultado melhor em pacientes de raça negra e em indivíduos brancos idosos. O cara é idoso, ele não é jovem. Você entendeu? Então, a probabilidade desse medicamento ter uma efetividade, ser eficaz em pacientes de raça negra e idosos, como ele diz aqui, é 100%, sabe? E se o camarada é jovem, está fazendo uso desses medicamentos, não está fazendo efeito, é porque na farmacogenética e na parte da epidemiologia ele não se encaixa. Você entendeu? Então, esse grupo de antipertensivo eles causam menos fadiga e pouco ou nenhuma interferência cardiovascular, especialmente no exercício, em comparação com os beta-bloqueadores. Então, se o camarada ele tem os pais e as mães geneticamente têm problema cardíaco, né? Aí ele diz aqui que ele causam menos fadiga e pouco ou nenhuma interferência cardíaca, especialmente no exercício, em comparação com o beta-bloqueador. Então ele é mais indicado, não é verdade? Então assim, são os detalhezinhos que a gente vai puxando e vai trazendo para o nosso dia a dia. Lembrando que quem está chegando agora no canal e não me conhece, está vendo a forma como eu estou direcionando o assunto, esse canal ele é específico de estudar, para a gente estudar sempre por livros, apostilhas, artigos científicos e revistas científicas. Então, de fato, você vai estar pegando todos os nossos canais, todos os nossos vídeos, vai ser nesse padrão aqui de estudo. É como se eu estivesse estudando com um colega ao lado. Eu estou conversando, estou dialogando, como se eu estivesse trocando ideia com ele. Então, as ideias vão surgindo, as dúvidas vão surgindo e a gente vai pontuando. Quando você faz uma leitura,
Às vezes você lê e você não compreende, e aí o seu colega fez a mesma leitura que você discute com ele. Então é mais ou menos por isso que fica um pouco demorado, mas vale a pena, pode ter certeza disso. Em geral, os efeitos adversos dos bloqueadores de canais de cálcio são cefaleia, rubor, edema maleolar, tontura, sensação de fadiga devido à hipotensão. Então, medicamento administrado com a pressão baixa, né, vai causar o efeito colateral, que vai ser o quê? Hipotensão, a fadiga por conta da hipotensão. A nifedipina ela não deve ser utilizada em caso de ameaça de infarto ou infarto do miocárdio inicial, pois tem ocorrido os aumentos de mortalidade. Beleza? A nifedipina, a Adalat, ela tem provocado com maior frequência a cefaleia, tontura e rubor devido à vasodilatação excessiva. Então aqui, cara, você vê os detalhezinhos que o medicamento ele vai apresentando, sabe? Aí você fala assim, pô, cara, mas é muita coisa, como é que eu vou gravar isso? De fato é muita coisa. Gravar, meio que a gente não grava não, a gente vai fazer uma ligação com a outra, conforme você vai trabalhando, você acabou de ler isso aqui, pô, você acabou de ler. Em uma semana, com certeza vai chegar alguém fazendo algum comentário e você vai se ligar nessa situação, sabe? E aí você pode estar conversando com a pessoa, estar orientando a pessoa, tirando a pessoa daquele buraco obscuro que ela acha que está acontecendo alguma coisa de extraordinário, e você vai fazer o quê? Direcionar para um médico, sabe? Nós não tomamos nenhuma atitude em relação à mudança de medicamento, de maneira alguma. Isso aí é direcionar para o médico específico dela. Tá beleza? Todos os medicamentos desse grupo são administrados por via oral. Entretanto, o verapamil, derivado sintético da papaverina, sob a forma de cloridrato, além de bloquear o canal de cálcio, ele produz também leve antagonismo simpático inespecífico. Leve antagonismo simpático inespecífico. E também é o único que pode ser administrado por via endovenosa, sendo utilizado no tratamento de crises hipertensivas, encefalopatia hipertensiva, toxicemia gravídica, aneurisma dissecante da aorta, taquicardia e angina pectoris. Aí você vai voltar, aí você vai lá, tá lá no hospital, na emergência, né, e vê uma situação dessa, e aí você já sabe por que usa. Por que usa? Porque o paciente ele está com com a hipertensão grave, né? Ele está acima do limite, e aí uma das opções é o verapamil, porque ele pode ser utilizado via endovenosa. Beleza pura? O verapamil Vamos que vamos. O verapamil, derivado sintético da papaverina, ela reduz a pressão sanguínea sem provocar a taquicardia, né? Reduz o consumo de oxigênio, que é importantíssimo isso, pelo miocárdio, sendo usado também como antiarrítmico. E por produzir leve antagonismo simpático inespecífico, deprime os nódulos sinoatrial e atrioventricular, podendo provocar a bradicardia, embora geralmente não altere a frequência cardíaca. Venha comigo aqui num detalhe. Há um detalhe aqui importantíssimo. O verapamil, ele é um medicamento que ele tem, a gente está discutindo esse parágrafo aqui, que ele tem uma especificidade bastante interessante. Ele é um medicamento que ele
ele reduz a pressão sanguínea sem provocar uma taquicardia, né? Ou seja, ele vai causar uma vasodilatação, mas não vai causar a taquicardia. Teoricamente, causaria, mas ele não causa. Por que ele não causa? Então, toda vez que a gente estiver estudando, a gente tem sempre que ficar se questionando, mas por quê? Por quê? Por quê? Às vezes o livro ele não tem um porquê, naquele livro não tem um porquê, mas você precisa estar correndo atrás do porquê, né? É o que o professor fala lá na sala. Aí ele fala, amanhã, na próxima aula, vocês vão trazer para mim o porquê que o Verapamil ele tem um poder de reduzir a pressão sanguínea, mas ele não provoca taquicardia, beleza? Aí você continua lendo, reduz o consumo de oxigênio pelo miocárdio, sendo usado também como antiarrítmico. Será que não é por conta disso que ele reduz o consumo de oxigênio pelo miocárdio? Entendeu? O consumo de oxigênio tem alguma coisa a ver, tem algo a ver em provocar uma taquicardia? Você entendeu? E produz leve antagonismo simpático inespecífico, deprime os nódulos sinoatrial e atrioventricular. Essa parte aqui é bom dar uma olhada lá depois, né? No livro que tem a parte de simpático e parasimpático. Na parte cardíaca, simpático e parasimpático. Aí ele diz lá que nódulo sinoatrial, ele age como o parasimpático, entendeu? Então, antagonismo simpático inespecífico deprime os nódulos sinoatrial e atrioventricular, podendo provocar a bradicardia. Entendeu? Dê uma lida depois nesse pedacinho aqui. Embora geralmente não altere a frequência cardíaca. Então você vê que o entre aspas, né, que possa ser que aconteça, mas o medicamento tem essa propriedade de não acontecer porque ele poupa o consumo de oxigênio. Então a importância do coração ter esse consumo de uso do oxigênio faz com que ele não vai ter ataque cardíaco, né? Ele não vai alterar a frequência cardíaca, você entendeu? Então, o antagonismo vai ser direcionado pelos nódulos sinoatrial e atrioventricular. Devendo ser diluído em soro glicosado e infusão endovenosa, lenta ou contínua. Entretanto, deve ser evitado o uso conjunto deve ser diluída em soro glicosado. Pronto. Isso aqui é um protocolo de cada hospital. Ele está dizendo aqui que é soro glicosado. Provavelmente nesse hospital é soro glicosado. E infusão venosa lenta e contínua. Entretanto, deve ser evitado o uso conjunto com digital ou beta-bloqueadores, devido à possibilidade de bloqueios atrioventriculares. Beleza pura? Então aqui já vai ocorrer uma interação medicamentosa. Aí já guarda no seu coração essa interação medicamentosa que pode ocorrer caso a pessoa faça uso de Verapamil por via endovenosa e se fizer o uso desses dois medicamentos em conjunto. Os eventos adversos do Verapamil são bradicardia, arritmias. Paulo, você acabou de falar que ele não vai causar. Claro, aqui são os efeitos adversos. Possa ser que sim, possa ser que não, sabe? Bradicardia, arritmia, constipação, hipotensão ortostática, bloqueio atrioventricular, náuseas e vômito. Embora possam provocar cefaleia em alguns pacientes, o Verapamil é utilizado também na profilaxia da enxaqueca. Ou o nome que eu esqueço quando eu quero falar profilaxia. Eu nunca vi uma coisa, toda vez que eu estou explicando o uso de algum medicamento.
Eu esqueço essa palavra, profilática. Incrível isso. Vou ter que escrever ela e colocar assim, bem grande, para uma memória fotográfica. A constipação, ela pode ocorrer devido aos efeitos sobre os canais de cálcio nos nervos ou músculos lisos gastrointestinais. Galera, é o seguinte, para o vídeo não ficar longo, né, que já ficou um pouquinho, nós falamos somente de uma classe, eu vou ficar por aqui e dar continuidade nas outras classes em outro livro, né? O outro vídeo vai ser sobre antagonistas da angiotensina 2. Beleza pura? E é isso aí. Fique com Deus, bons estudos, seja positivo, não desista do seu sonho, estude de fato. Farmacologia, ela tem esses entraves aí, né? São essas dificuldades que a gente vai encontrando no decorrer da nossa graduação, no decorrer do nosso estudo. Entraves que eu falo o quê? A gente às vezes está estagiando, muitas vezes você não pode ter um comportamento, né, que você deseja estar ali de frente com o cliente, explicando alguma coisa para o cliente. Isso vai do perfil da farmácia onde você está estagiando ou onde você esteja trabalhando. Hospital já é mais complexo por conta dos seus setores, né? Cada um tem seu setor e você vai participar de um grupo, de uma equipe multiprofissional. Aí você pode estar colocando em prática o seu conhecimento literal, colocando em prática no seu campo de trabalho. Mas o importante é estar praticando sempre. Uma hora a oportunidade chega. Você pode ter certeza disso. Não acha que isso é perca de tempo. Continue estudando, continue se dedicando. Todos os dias você pega uma molécula e começa a estudar, sabe? Você pega aqui um exemplo, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Bisuran, cloridrato de bromexina, aqui, ó, tá distante. Então aqui é um medicamento, é um antitussígeno, mas ele está escrito aqui, olha só, são detalhes, né? Já está fugindo até do que a gente estava falando, mas é assim que a gente aprende. Ele diz aqui, cloridrato de bromexina, expectorante, adulto, sabor cereja, descongestiona os pulmões, alivia a tosse. Quantas pessoas irão chegar em sua farmácia para fazer uso desse medicamento? E você sabe que o medicamento é para isso aqui que está escrito aqui, né? Aí você vai na bula do medicamento, né? Lá no aplicativo Medicamentos, o aplicativo que eu uso, você vai lá e ele vai falar que ele é um broncodilatador, ou que ele é um expectorante, ele não contém açúcar, sabe? Falar em contém açúcar, os medicamentos agora, eles não estão vindo mais com a palavra aqui, ó, sem açúcar. Caracteriza que ele não tendo nada é que de fato ele não contém açúcar, entendeu? Esse mesmo aqui não contém açúcar, mas agora não está mais escrito isso. Aí, cara, o que é que você vai fazer? Você vai chegar para o paciente e vai perguntar, ô amigão, por que você faz uso desse medicamento? O que é que o senhor sente? Você vai perguntar vai perguntar 2, vai perguntar 3, vai perguntar 4, vai perguntar 10 clientes. Os 10 falaram a mesma coisa. Então, para que esse medicamento serve? A partir de hoje você sabe que esse medicamento serve para isso. É assim que tem que ser feito. Beleza pura? Então, aquele abraço. Vamos dar continuidade. Daqui a pouco faço outro vídeo para vocês.